Você já se perguntou se o mundo está realmente à beira do fim? A cada dia, novas guerras, pandemias e catástrofes naturais nos fazem questionar o que está por vir. Os sinais parecem se multiplicar e, para muitos, eles ecoam as profecias antigas, que há milênios previram tempos de grande tribulação. Mas e se esses acontecimentos fossem mais do que meras coincidências? E se tudo isso já estivesse escrito, uma sequência de eventos que levariam ao Apocalipse? A Bíblia, com suas visões enigmáticas, fala de guerras devastadoras, pestes e mudanças globais profundas. Alguns acreditam que uma terceira guerra mundial poderia ser o início dessas profecias finais, uma espécie de ponto de não retorno para a humanidade. E os conflitos de hoje? Seriam eles o cumprimento das Escrituras? Hoje, vamos mergulhar juntos nessas profecias misteriosas e refletir sobre o que elas significam para o nosso presente e futuro. Em uma análise profunda e inquietante, fé e história se encontram para responder a uma pergunta essencial: estaríamos vivendo os últimos dias? Fique conosco até o final para descobrir o que os textos sagrados têm a nos revelar sobre o destino da humanidade e o que pode estar reservado no horizonte. A Bíblia e os avisos sobre o fim dos tempos. Para começar, precisamos entender como a Bíblia estrutura suas mensagens sobre o fim dos tempos. Em várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, Deus revela aos profetas visões que trazem sinais e símbolos sobre os últimos dias. No Antigo Testamento, o profeta Daniel, por exemplo, recebeu visões detalhadas sobre o futuro da humanidade. Essas visões incluem a ascensão e queda de reinos e uma série de conflitos que, segundo ele, culminariam em um tempo de grande angústia e tribulação. No Novo Testamento, Jesus também falou sobre o fim dos tempos em um sermão registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é conhecido como o Sermão Profético. Ele advertiu seus discípulos de que haveria guerras e rumores de guerras, além de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele disse que esses sinais seriam o princípio das dores. Ou seja, seria apenas o começo de algo ainda mais intenso e significativo. Guerras e conflitos, um sinal profético. Na história moderna, o mundo já presenciou duas grandes guerras, mas as tensões atuais parecem indicar a possibilidade de um novo conflito em escala global. Seria esse o cumprimento das palavras de Jesus? Quando Jesus falou sobre nações se levantando contra nações, ele não se referia apenas a conflitos políticos ou desavenças econômicas, mas a uma intensificação de tensões e hostilidades que abrangeriam o mundo. O apóstolo Paulo também alerta, em suas cartas, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Paulo descreve uma era de egoísmo, orgulho, desobediência e falta de amor, e sugere que essas características abrirão caminho para tempos caóticos. O que vemos hoje, com a escalada de conflitos, rivalidades entre potências e o acúmulo de armas de destruição em massa, parece se alinhar com esses avisos proféticos. O livro do Apocalipse e seus enigmas. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um dos textos bíblicos mais ricos em profecias e visões sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre um conjunto de eventos devastadores que ocorrerão antes da volta de Cristo. Entre eles estão as 7 trombetas, que representam pragas e calamidades que afetarão a terra, os 7 selos, que simbolizam períodos de sofrimento e desastres, e as 7 taças, onde a ira de Deus é derramada sobre o mundo. Um dos símbolos mais poderosos do Apocalipse são os 4 cavaleiros, que representam a conquista, a guerra, a fome e a morte. Esses cavaleiros mostram como o poder humano, corrompido pelo pecado, pode trazer destruição em escala global. O cavaleiro vermelho, que simboliza a guerra, é muitas vezes interpretado como um presságio de uma grande batalha que envolverá as nações. Será que essa figura representa uma futura terceira guerra mundial? É uma possibilidade que muitos estudiosos da Bíblia consideram.
A guerra de Gog e Magog e uma profecia de conflito global. Em Ezequiel, capítulos 38 e 39, encontramos uma profecia intrigante que fala sobre uma guerra final entre a terra de Israel e uma aliança de nações liderada por Gog, da terra de Magog. Muitos estudiosos acreditam que essa profecia se refere a um evento futuro, em que grandes potências se unirão para atacar Israel, mas serão derrotadas pela intervenção divina. A profecia de Gog e Magog é particularmente importante porque muitos a veem como um tipo de grande guerra que ocorrerá no final dos tempos. Segundo algumas interpretações, Gog e Magog representam reinos ou potências que se opõem ao plano de Deus. Este grande conflito é visto como um último confronto antes de uma era de paz definitiva. Os desafios da interpretação profética. Interpretar as profecias bíblicas é um desafio, pois muitas delas são apresentadas em uma linguagem simbólica. A Bíblia nos convida a usar discernimento e sabedoria ao ler essas passagens. Existem diferentes interpretações, e ao longo da história, muitos pensaram que viviam no final dos tempos. No entanto, os eventos modernos, incluindo as crescentes tensões globais, despertam um interesse renovado e são frequentemente comparados aos sinais mencionados nas Escrituras. É importante lembrar que Jesus alertou que ninguém sabe o dia ou a hora do fim, e que não devemos viver em medo, mas em preparação. A intenção das profecias é orientar os crentes a serem vigilantes e a buscar um relacionamento profundo com Deus. Conflito em Israel. O atual conflito em Israel é marcado por tensões extremas, especialmente entre o país e o Irã, que tem apoiado grupos como Hezbollah e milícias na Síria e no Iraque. Nos últimos meses, a situação se agravou com um aumento nas hostilidades, culminando em um ataque do Irã que disparou mísseis contra Israel. Essa ação é vista como uma resposta a operações militares israelenses na região. Israel, por sua vez, reforçou suas defesas, mostrando sua capacidade de interceptar os mísseis, e está se preparando para uma possível resposta militar. O cenário é ainda mais complicado pela presença militar dos Estados Unidos na região, que tem tomado medidas para proteger seus interesses e aliados. Os Estados Unidos interceptaram mísseis lançados do Irã, sinalizando seu apoio a Israel. Além disso, a possibilidade de uma escalada do conflito para uma guerra em larga escala não pode ser descartada. O envolvimento de aliados de ambos os lados, como Hezbollah no Líbano e forças americanas em várias localidades, cria um ambiente tenso, onde cada movimento é cuidadosamente monitorado. As implicações desse conflito vão além da região, afetando as relações internacionais e trazendo à tona preocupações sobre a segurança global e o equilíbrio de poder no Oriente Médio. À medida que as nações analisam suas estratégias e posicionamentos, o futuro da paz na região parece incerto. A comunidade internacional continua a observar de perto, temendo que uma maior escalada possa resultar em consequências devastadoras. A atual guerra entre Rússia e Ucrânia. A situação da guerra entre Rússia e Ucrânia continua tensa e complexa em outubro de 2024. Os combates intensificaram-se, especialmente em áreas estratégicas como a cidade de Selidov, onde os dois lados lutam pelo controle. A Rússia realiza frequentes ataques aéreos, incluindo o uso de drones e mísseis, enquanto a Ucrânia tenta repelir essas ofensivas e fortalecer suas defesas. O apoio internacional à Ucrânia permanece significativo, com os Estados Unidos e outros países ocidentais fornecendo assistência militar. Recentemente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos anunciou um pacote de ajuda de 400 milhões de dólares, incluindo drones de longo alcance, além de compromissos financeiros adicionais de aliados como a União Europeia e o Reino Unido. Enquanto isso, a Rússia enfrenta dificuldades logísticas e uma crescente escassez de tropas, levando à transferência de soldados de suas forças estratégicas para a linha de frente. O conflito, que já dura mais de 2 anos, se tornou um impasse, com ambos os lados se preparando para uma guerra prolongada.
Os desdobramentos atuais indicam que a luta por território e influência na região está longe de ser resolvida, o que gera preocupações sobre a escalada do conflito e suas consequências globais. A esperança de um novo reino e a promessa de paz. Embora o Apocalipse traga uma série de visões assustadoras, a Bíblia oferece uma mensagem de esperança. Jesus prometeu retornar para estabelecer um reino de paz e justiça, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Esta promessa é especialmente reconfortante em tempos de insegurança. A mensagem é clara, e apesar das tribulações que possam ocorrer, Deus é soberano e tem um plano de redenção para toda a criação. Reflexão final: estamos preparados? A possibilidade de uma terceira guerra mundial é algo que preocupa a todos, mas, à luz das Escrituras, ela também pode servir como um chamado ao arrependimento e à busca por uma vida de fé. As guerras, os conflitos e as tensões mundiais nos lembram da fragilidade da vida humana e do nosso constante desafio de encontrar paz e estabilidade. Independentemente de estarmos ou não vivendo o início do Apocalipse, é essencial que cada um de nós reflita sobre o nosso papel como cristãos no mundo. A Bíblia nos convida a viver de forma digna, ajudando o próximo, promovendo a paz e mantendo a esperança, mesmo em tempos de dificuldade. Podemos encontrar paz e segurança na promessa de que Deus está no controle de todas as coisas. Chegamos ao fim desta análise das profecias bíblicas e dos sinais que, para muitos, indicam uma aproximação dos últimos dias. Compreender o que a Bíblia nos revela sobre guerras, tribulações e tempos difíceis não é apenas sobre prever o futuro, mas também sobre refletir sobre o presente e a nossa própria vida. Uma possível terceira guerra mundial, as tensões globais, os desastres naturais e a fragilidade humana são realidades que nos convidam a uma reflexão profunda. As Escrituras nos alertam, mas também nos confortam, lembrando que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele nos convida a estarmos atentos, vigilantes e espiritualmente preparados, pois ninguém sabe o dia ou a hora do fim. Jesus nos aconselhou a vigiar e orar, a cultivar nossa fé e a nos dedicarmos a viver de acordo com os princípios de amor, paz e justiça. Em meio a incertezas, essa é a âncora que pode nos manter firmes. Se estamos, de fato, nos aproximando do Apocalipse ou se ainda há um longo caminho a percorrer, uma coisa é certa: os eventos de hoje são um lembrete para buscar a paz interior, amar ao próximo e fortalecer nossa fé. Ao entender as profecias bíblicas, não devemos permitir que o medo domine, mas sim usar esse conhecimento para renovar nossa esperança e nossa confiança em um Deus que cuida de nós, mesmo em meio ao caos. Portanto, a pergunta que deixamos é: como você se prepara, espiritualmente e pessoalmente, para o que pode estar por vir? O Apocalipse não é apenas sobre destruição, é também sobre redenção e o início de um novo tempo. É um convite para estarmos preparados e em paz, com a certeza de que, independente dos desafios, o amor de Deus nos guiará. Oração pela paz em tempos de guerra. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nos apresentamos diante de Ti neste momento de profunda angústia e tumulto. O mundo está repleto de conflitos e divisões que parecem crescer a cada dia, trazendo dor e sofrimento a inumeráveis vidas. Pedimos a Tua presença consoladora para aqueles que estão no meio da batalha, que sentem o peso do medo e da incerteza. Que o Teu amor os envolva e os sustente em suas horas mais sombrias. Ó Senhor, nós Te pedimos que olhes para os inocentes, especialmente as crianças, que são sempre as mais vulneráveis em tempos de guerra. Que as Tuas mãos protetoras estejam sobre elas, trazendo-as segurança e esperança em meio à devastação. Que cada lágrima que cai seja transformada em um grito por paz, e que suas vozes sejam ouvidas por aqueles que têm o poder de mudar o curso da história. Imploramos por aqueles que tomam decisões em governos e instituições ao redor do mundo. Que eles sejam guiados pela sabedoria que vem de Ti. Ajuda-os a buscar a paz em vez da guerra, a promover o diálogo em vez da violência.
Que suas políticas e ações sejam moldadas pela justiça e pela compaixão, e que se lembrem de que cada vida tem um valor inestimável. Senhor, em meio a tantas divisões, pedimos que a tua luz brilhe nas trevas. Que corações endurecidos sejam quebrantados e que o ódio seja transformado em amor. Ajuda-nos a ver além das nossas diferenças e encontrar a unidade em nossa humanidade compartilhada. Que possamos ser instrumentos de paz em nossas comunidades, levando a mensagem do teu amor a cada esquina da terra. Em nossas próprias vidas, ajuda-nos a refletir sobre como podemos contribuir para a paz. Ensina-nos a cultivar a empatia, a prática da justiça e a busca pela reconciliação. Que possamos ser exemplos de amor em ação, estendendo a mão aos que estão sofrendo e sendo um apoio para aqueles que precisam. Enquanto olhamos para o futuro, renova a nossa esperança. Que possamos confiar que, mesmo em meio ao caos, tu estás no controle. Que a paz que excede todo entendimento possa reinar em nossos corações e que, juntos, possamos trabalhar para um mundo onde a guerra seja apenas uma lembrança distante e a paz seja a norma. Oração sobre o fim dos tempos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nos dirigimos a Ti neste momento de reflexão e busca por entendimento. Ao olharmos para o mundo ao nosso redor, sentimos a intensidade dos tempos que vivemos. Os sinais de agitação, guerras, catástrofes e a crescente incerteza nos cercam. Em meio a essas tribulações, buscamos a Tua orientação e consolo. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a manter a fé firme em meio à tempestade. Que possamos ser luz nas trevas, refletindo Teu amor e esperança a todos ao nosso redor. Concede-nos a sabedoria para discernir os sinais dos tempos e a coragem para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Que nossa fé se fortaleça e que possamos permanecer inabaláveis em nossa confiança em Ti. Rogamos por todos aqueles que estão sofrendo devido a guerras, perseguições e injustiças. Que a Tua misericórdia seja derramada sobre os oprimidos, os marginalizados e os que vivem em constante medo. Que aqueles que se encontram em situações de conflito possam encontrar em Ti um refúgio seguro e um conforto em meio à dor. Senhor, fortalece suas almas e traz paz aos seus corações. Pedimos também pela salvação de todos que ainda não Te conhecem. Que em tempos de angústia e incerteza, eles possam ser atraídos pela luz do Teu amor. Que possamos ser instrumentos da Tua graça, compartilhando o Evangelho com ousadia e amor, e que muitos possam vir a conhecer a verdade que liberta. Em preparação para o Teu retorno, ajuda-nos a viver de acordo com os Teus ensinamentos. Que nossos corações estejam sempre voltados para Ti, buscando a justiça, a compaixão e a bondade. Que nossas vidas sejam testemunhos do Teu poder transformador e que, em tudo o que fazemos, possamos glorificar o Teu nome. Senhor, confiamos que, mesmo em meio ao caos, Tu estás no controle. Que as nossas esperanças não estejam nas circunstâncias, mas na certeza de que um dia todas as coisas serão restauradas em Ti. Que possamos aguardar com expectativa o Teu retorno, quando todas as lágrimas serão enxugadas e a paz eterna reinará. Obrigado por Tua fidelidade e amor incondicional. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Rei, oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em tempos de tribulação, lembrem-se de que Deus está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos abandona, mesmo nas situações mais desafiadoras. A Bíblia nos diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo. Salmo 23. Confie em que, através da oração e da fé, podemos encontrar conforto e força. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento e uma chance de testemunhar o amor de Deus. Mantenham a esperança viva, pois Ele está no controle, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8. Juntos, em fé, superaremos qualquer tempestade. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like,
Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre os mistérios das profecias bíblicas e o que elas significam para os dias de hoje. Fiquem com Deus, e que a paz e a sabedoria do Senhor estejam com todos nós. Até o próximo vídeo.